Mestre, eu tenho permissão de realizar a leitura da Cruz Celta para o coletivo que acessa esse vídeo? A senhora me dá a permissão? Essa leitura, ela vai ser direcionada para pessoas, consulentes que desejam uma mudança de vida. De imediato já está acontecendo essa mudança de vida, dentro dessa trindade elemental de espírito, alma e matéria. E esse despertar vem chamando para uma nova celebração de alegria, paz, que há tempos vós busca em sua vida. Então, que essa cruz celta seja de benefício, de grande amor, de iniciativa, de continuidade, de que seja mais um gomo que conecte, né, aquilo que tu necessita saberes para que essa espiritualidade possa te usufruir da melhor maneira. Obrigado, mestre. Qual o arquetipo de orixá que está regendo a nossa leitura no dia de hoje? Para essa flecha que iremos armar. Yuruatutu, meu pai o Mulu, se faz aqui presente. Axé, no fundo do deck, meu pai o Xoguian. Então, é uma leitura voltada para a cura da sua ancestralidade e espiritualidade afins. Pegue somente aquilo que for necessário, tá? Licença as energias dos arcanos maiores, dos arcanos menores, licença a espiritualidade e a ancestralidade do coletivo na qual me assiste. Ao sagrado masculino que está aqui presente, eu peço licença. Peço licença à energia do portal, da cruz celta tradicional. Essa tiragem a gente usa quando temos um problema, um assunto em questão que precisa ser resolvido para saber em que situação você está e qual momento da sua vida. Mesmo que você queira uma orientação ou visão objetiva da sua jornada de vida. Interprete cada carta em relação à sua situação atual. Então, são 10 cartas que eu vou cortar agora e trazer para cada uma delas as questões na qual o oráculo irá responder para nós. Casa número 1 do tarô. A justiça. Casa número 2, tarô. Dez de espadas. Casa número 3, tarô. A roda da fortuna. Quatro de espadas. 5. A sacerdotisa e o as de copas. 6. 3 de copas. 7. A morte. 8. De copas, acompanhado com uma torre, acompanhado com um rei de copas. 9 de espadas. 10. A lua. No fundo do deck, 8 de espadas.
Você agora nesse momento, como eu havia dito e a mestra trouxe, busca reequilíbrio, busca aquilo que falta para que você esteja equilibrado diariamente, pois eu vejo pessoas que acessam essa energia desse portal coerentes, de bom caráter, de boa postura. Eu não sei se a palavra eloquente é correta aqui, mas que tem uma boa comunicação, sabe se expressar muito bem, mas que encontram um desafio no campo psíquico e mental de recomeço, de destruição e realizando essa passagem de transformação. Há uma morte ocorrendo, mesmo você capaz, maduro, realizado, sente-se que está sendo convidado para algo desconhecido, e esse desconhecimento lhe traz muitas angústias, pesadelos, medos e desconforto. Você tem um olhar para o objetivo muito aberto, com muitos horizontes e possibilidades, que demanda ainda mais de você para conquistar esse todo ou esse tanto no qual você consegue ver. Te demanda saber um pouquinho de tudo, te demanda uma autorresponsabilidade de se atualizar, te demanda a humildade de entender que as coisas fogem do seu controle. E isso é uma questão, pois essa consciência busca estudo, busca se aprimorar, busca cada vez mais se autoconhecer, se autodesenvolver, mas entra em atrito para essa nova transformação que a vida está te pedindo nesse momento, desse campo mental, desse sul de Ori. E essa transformação, quando identificamos ela nesse portal, nessa energia, dessa mesa, desse vídeo, para essa leitura do coletivo, nos leva a algo do passado. Há uma influência desconhecida do passado que ainda não foi completamente resolvida, finalizada, ou ressignificada, ou transformada. Algo do passado ainda lhe impede para que você faça a transição por completo. E essa influência desconhecida do passado, até mesmo para nós, que olhamos para essa energia, para esse coletivo, para essa abundância de pessoas na qual acessam esse COA, essa metodologia. Agora imagine internamente vós que vive esse desafio diário, esse desafio constante. Então aqui pede para que você tenha uma compreensão e humildade de que eu preciso pedir ajuda e reconhecer que se eu não estou conseguindo chegar através da minha ótica e janela, por mais que eu tenha uma capacidade intelectual incrível, eu preciso me permitir a ser humilde e enxergar por uma outra cosmovisão, uma outra perspectiva, para que assim essa influência do passado, que é muito voltada ao feminino, a uma emoção entregue, a segredos, segredos ainda que não foram revelados, que já foram revelados, ou algo que te deixa na mão das pessoas, que seja de fato resolvido e transformado, ou que você entenda de que maneira eu posso soltar para seguir em frente. Mas é algo que toca literalmente o seu coração. Um saber, uma informação. E isso que te aprisiona ao ponto de
por mais que ter toda a capacidade, não conseguir sair do mesmo estágio que vós está no momento que encontrou esse vídeo. E é muito interessante, pois dentro dessa influência, isso reflete ao futuro de que lhe impede de poder celebrar, de poder colocar para fora aquilo que vós almeja para o mundo, de botar a cara para o mundo, botar os seus projetos em ação, suas vontades, seja por ainda esse interno ser acorrentado ou aprisionado a referente a essa emoção do passado, a esse trauma, essa semente que foi plantada em você te impede para que no futuro você possa brilhar ainda mais no sentido cíclico, no sentido coletivo, no sentido de impacto social da fartura em sua volta. Então, eu vejo que suas ideias elas morrem quando surgem a necessidade de apresentar para o público, por exemplo, de gravar um vídeo, de colocar a sua opinião à exposição, aquilo que você faz, aquilo que você acredita, à exposição do mundo. E isso é algo que foi te colocado. Então não adianta se você tem a habilidade, a capacidade intelectual, a oratória, a comunicativa, a postura, a essência, o axé, o prana, se ainda tem coisas mal resolvidas debaixo dos seus panos. Então é preciso você se reorganizar e fechar essa tampa para que você possa prosseguir com o seu caminho daquilo que vós deseja. E você tem esse dom de respeitar a transformação, respeitar a vida e a morte, esse colapso, né? Esse Big Bang que ocorre em tempos e tempos dentro de você. E você percebe que está nesse processo de despertar. Mas esse processo de despertar, como nunca antes, vem ali oferecer uma resolutiva que talvez você tenha empurrado por um longo período da sua vida com a barriga ou virado as costas e fingido que nada aconteceu. E eu vejo uma obrigatoriedade de que, de forma madura, você olhe para isso que você vem adiando há eras, há milênios, para que assim você arrume no agora para poder seguir em frente. E você sabe que arrumar isso agora gera uma série de problemas, de desequilíbrio, de catástrofes, mas também você não sabe o quanto isso também pode ser transformado em amor, em plenitude, em coerência, em integridade. Então não veja só o lado negativo, a polaridade negativa desse caminho, também veja o positivo. Veja de que maneira eu trazer essa resolutiva, eu trazer essa transformação, de que maneira eu posso aprender com isso, para poder seguir em frente. E você verá que as pessoas que te olharão ou que serão atingidas pelos destroços dessa grande explosão que ocorrerá quando você olhar para isso, né, transformar isso, mexer nisso, né, e algumas pessoas serão impactadas com os estilhaços desse novo você, haverá essa transformação e segmentação e filtro em qual você percebe os inimigos, os amigos, né, os curiosos e assim por si. E você tem muito medo dessa explosão, você tem muito medo do que isso pode gerar futuramente, que traz até a ansiedade. Mas a ansiedade, ela te volta nesse ponto no qual você corre atrás do próprio rabo, onde se você tem ansiedade para transformar, o resultado do que isso vai dar, você também gera ansiedade por ainda conviver com aquilo que você ainda aprende, aquilo que você carrega. Então, se você já está esse longo período carregando isso e não tem resolutiva e que te pede que vocês coloque um ponto final de definitivo nisso, né? Confie,
nesse instinto que está te pedindo. Confie nessa sua intuição que te levou a assistir esse vídeo até agora. Confie. Faça. Se conecte com seus arsenais, os seus campos astrais e os seus que estão em vossa volta para pedir ainda mais orientação. Porque ficar em desespero, em ansiedade, em vibração que não te agrega, não te evolui, não te leva a nada, é moer carne, mano. É moer energia, é moer você mesmo. E a vida nos coloca em uma encruzilhada para tomarmos decisões. Então tome essa decisão de definitivo. Pegue essa força. Coloque um ponto final nisso. Por mais que as coisas possam fugir do seu controle, possam haver cataclismos, mas também as coisas também podem melhorar. As coisas podem tomar um rumo no qual você nem espera. Mas ficar almejando, tentando entender ou do que vai ser, o que é esse resultado a partir da sua ação, é uma coisa que não vai te levar a nada. Só vai te deixar ainda mais nessa prisão que você mesmo está colocando em você. Que você mesmo está criando. Essas amarras que você mesmo se prende. O resultado disso é a Lua. A Lua nos conecta ao sagrado feminino, nos conecta a ciclos, nos conecta a fases, nos conecta a magnitude, nos conecta a radiação, nos conecta àquilo que somos e àquilo que atraímos, nos traz também a compreensão da polaridade do positivo e negativo e o longo caminho que temos, né, que caminhar, que temos que nos aventurar, chamada vida, seja a noite, seja dia. Mas a Lua também nos traz essa responsabilidade do ocultismo, essa responsabilidade do que se eu nasci, né, me retransformei, eu me destruí, me transformei e sou um novo eu nesse exato momento. Onde está o meu horizonte? Para onde esse novo eu? Até onde esse novo eu vai? Eu vejo muitos ciclos de pessoas que acessam aqui o agora, que tem muito essa dinâmica de mudanças, de vibrações, de estações, mas essas vibrações, essas mudanças não estão te levando a nada. Você busca cada vez mais o autoconhecimento, busca a expansão, muda esses degraus, mas não te levam a nada, não estão te levando a nada, porque você não está reconhecendo de forma humilde até onde essa minha estação, essa minha vibração, essa minha elevação, essa minha expansão vai. Até onde ela irá me levar. E aí, compreendendo isso, seja humilde em aceitar de que, a partir daquele ponto, eu preciso ter uma outra consciência, eu preciso ter um outro modo de vida, um outro formato de vivenciar a vida, com habilidades, com hábitos, com respeito, com sabedoria, com amor, com alegria. A vida é feita dessas fases e a Lua pede, nesse momento, como conselho final, para que você compreenda e entenda as suas fases. A fase na qual você procria, a fase na qual você morre, a fase na qual você renasce, a fase na qual você está expandindo como um farol em meio a um oceano escuro e você é a única luz que está ali. Compreenda a sua grandeza respeitando também a sua sombra, respeitando também a sua luz, respeitando também a sua vibração, respeitando o seu querer. Porque, independente do que eles nos trazem, do que a vida nos coloca, a decisão de escolha, ela é única e ela só pertence a nós. Muitas das vezes a gente pode ser condicionado a tomar uma certa decisão. De forma sutil, de forma clara, não importa. Mas no final a decisão sempre será sua. E com essa leitura eu encerro essa mesa ancestral, essa metodologia cura oracular ancestral. Se você deseja uma leitura particular, se ficou até aqui, viu a minha forma de entregar essa cura através da oralidade e com essa conexão ancestral, não deixe de ler a descrição, na qual eu tenho a possibilidade de você poder trazer para perto de mim essa sua história, essa sua questão, para que juntos possamos trabalhar com a cura oracular ancestral.
Paz profunda, seres amados.